Verãozão aí, todo mundo querendo correr atrás do prejuízo ou correr do prejuízo e ficar com o corpo em dia. E aí todo mundo vai para a atividade física e não sabe muito bem o que fazer com relação à alimentação. A gente come mais, a gente come menos, a gente bebe água ou não bebe água, enfim. O que é que a gente tem que fazer para que a nossa alimentação esteja, quando nada, esteja junto com a nossa atividade física para potencializar os resultados e não prejudicar a nossa saúde, não é verdade? E esse assunto a gente trata com um especialista, é lógico. Convidamos mais uma vez para o Simples Assim o Dr. Durval Ribas Filho, que é o presidente da ABRAM, a Associação Brasileira de Nutrologia. O Dr. Durval, que também é médico nutrólogo, professor de pós-graduação, dos cursos à distância agora da ABRAM, que está fazendo aí seus congressos, seus cursos online, e o doutor também, que é professor da Faculdade de Medicina de Catanduva. Seja bem-vindo, além de outras tantas atividades que ele tem. Mas seja bem-vindo, doutor Durval. É sempre uma honra e uma alegria tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço aí todas essas suas colocações. Eu acho que é muito interessante, né, Gislaine, a todos os nossos que estão assistindo, esse tema. É um tema emergente, né? Quando se fala de atividade física, alimentação, nutrição, ele é um tema que veio à tona ultimamente e que, como todos os temas na área de medicina, e principalmente na área de nutrição, existe algumas fake news, não é? E que nós estamos aqui para cientificamente tentar colocar a todos essas informações verdadeiras, né? Doutor Durval, quais os perigos de se adotar atividade física e não prestar atenção na alimentação? Atividade física e uma alimentação que não está correta. Esse é um grande dilema, porque a atividade física requer energia, não é? Atividade física, energia nós obtemos dos alimentos, carboidratos, proteínas, gorduras. E tem os cofatores, que são os micronutrientes, vitaminas e minerais. Quando você não tem uma alimentação, uma nutrição balanceada, lógico, claro, evidente que a sua performance física ela não será adequada, em hipótese alguma. Se nós atentarmos a essas pessoas que são maratonistas, triatlon, ou seja, esses praticamente profissionais, né, na área de atividade física, eles têm uma rigidez impressionante com relação à sua ingesta alimentar. Eu acho que esse talvez seja um exemplo típico. As pessoas que eventualmente estão aqui nos assistindo e que vão iniciar uma atividade física de forma mais intensa, mesmo sendo amadora, mas com um profissional qualificado, enfim, no seu dia a dia, em hipótese alguma, deve deixar de prestar atenção na sua ingesta alimentar. Ou seja, é até uma maneira de uma autorreflexão no sentido de dizer, puxa, mas eu estou ou não ingerindo proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e minerais? Será que eu estou ingerindo uma boa quantidade de frutas, verduras e legumes, vegetais, né? O ideal é em torno de 200 a 300 gramas per capita dia. E a minha quantidade de carboidratos, de gorduras e de proteínas? É evidente que na atividade física nós precisamos um pouco mais de proteínas. Proteínas, carnes, leites e seus derivados, ovos, não é? Também, no caso da gordura, temos que evitar ao máximo as gorduras saturadas. Aquela gordura que em temperatura ambiente é semissólida, esbranquiçada. Exemplos embutidos, a mortadela, o presunto, o bacon, vamos evitar, né? O açúcar refinado em excesso, para quem tem atividade física, também tem que evitar. E, logicamente, com relação aos carboidratos, que é fundamental, porque vão dar aporte de energia. Pão, macarrão, pizza, lasanha, enfim, são alimentos básicos. Mas, em suma, para quem vai iniciar as suas atividades físicas, é fundamental que, dentro do possível, tenha uma alimentação relativamente balanceada. Nada é proibido proibir. Coibir, sim, mas
tem que parar, pensar e refletir que o seu organismo, quando está sob efeito de uma atividade física mais intensa, precisa de energia, mas de uma energia equilibrada. Doutor Duval, as pessoas costumam, às vezes, eu faço isso, levanto, como uma fruta e vou, por exemplo, fazer uma caminhada. Aí algumas perguntaram para a gente assim, a gente vai em jejum fazer atividade física, vou para a academia fazer uma musculação, vou caminhar, vou nadar, eu tenho que comer algo antes, uma fruta, por exemplo, ou eu faço a atividade em jejum? Então, o que os estudos mostram é que a atividade em jejum, para quem é, entre aspas, um profissional da atividade física, ou seja, é uma pessoa cujo organismo já está adaptado a um estresse, porque o jejum e a atividade física não deixa de ser um estresse para o nosso organismo. Para essas pessoas, não teriam problemas, mas para quem não tem uma atividade física intensa, para quem não participa de maratonas, de triatlon, ou seja, que são a grande maioria, o jejum com atividade física não é recomendável. Nós precisamos de energia. Ou seja, quando você principalmente levanta de manhã e você vai para atividade física com o estômago vazio, você em jejum, você está causando um estresse para o seu organismo sem necessidade. E, por outro lado, certamente você tendo um aporte calórico, principalmente de carboidratos, você vai se sentir melhor, porque vai ter mais energia. Ou seja, o jejum, dentro desse contexto, para pessoas que não são profissionais, que não atuam diretamente com mega atividades físicas, não é recomendável o que os estudos mostram. Você está causando um certo estresse para o seu organismo sem necessidade. É lógico que sempre se questiona, mas eu faço isso para perder peso. Os estudos não mostram isso, tá? O que, na verdade, faz você perder peso é uma junção da atividade física aeróbica com anaeróbica e, portanto, um gasto energético maior. Lógico que ninguém vai para a atividade física ingerir um alimento gorduroso. Ele tem que ingerir carboidrato, ele tem que ingerir pão, macarrão, pizza, lasanha. Ou seja, ele teria que ingerir carboidrato, né? E aí entra uma coisa interessante. Por que muitos dizem, puxa, mas eu, de manhã, eu não tenho condições de comer o pão, uma fruta, um carboidrato? E aí usa a destrose, a maltodestrina. Ok, não tem problema. É um carboidrato complexo que, de certa forma, é um suplemento que está lhe dando aí essa possibilidade de fazer com que você tenha mais energia na atividade física. Portanto, é um suplemento que pode ser ingerido. É um carboidrato antes da atividade física. O café antes da atividade física, se eu só tomar o café, ele potencializa o resultado do meu exercício? Bom, a cafeína é um estimulante do sistema nervoso central, mas é interessante, porque o café, a cafeína, ela favorece para que a pessoa não fique muito cansado, não entre em fadiga com facilidade. Normalmente se deve ingerir em torno de 1 hora, 45 minutos antes da atividade física. E o que vamos dizer, importante, quer dizer, pode, nesse caso, colocar açúcar? Pode, porque ele precisa de carboidrato e ele precisa também do café, da cafeína, para que não entre em fadiga mais fácil. Portanto, é interessante. Lembrando sempre que cafeína é diferente de café. O café, ele tem muito mais substâncias do que somente a cafeína. Tem ácidos clorogênicos, que são substâncias antioxidantes, enquanto que a cafeína é só cafeína. Por isso que o café com açúcar, por exemplo, pode ser muito interessante para quem vai para a academia para atividade física. E lembrar que, cuidado, o problema é a dose. Estudos mostram que acima de 200 até 400 miligramas de cafeína
aumenta a chance de arritmia cardíaca. Então, cada um tem a sua sensibilidade. Por isso, não exagerar, não é mesmo? Muito bem. Nosso tempo acabou, doutor Duval, mas eu só tenho duas perguntinhas e eu queria ver se o doutor consegue responder para a gente rapidinho. O que é que a gente come ou bebe depois da atividade e se a ingesta de líquido, ou seja, eu preciso consumir mais água, mais chás, mais sucos, quando eu estou fazendo atividades físicas? Sim, após a atividade física, melhor é proteína. Quando se fala do whey protein, quando se fala do BCAA, por quê? Porque melhora a ressíntese proteica. Depois que você tem atividade física, você quebra músculo. Você tem que fazer a ressíntese proteica. Por isso é bom, sim, proteínas. Quanto ao líquido, as bebidas isotônicas, elas são interessantes, porque ali tem uma série de substâncias, carboidratos, né, bebidas isotônicas, e elas te dão, favorecem uma melhor recuperação, inclusive diminuindo a possibilidade de câimbras e de fadiga muscular. Muito bem, doutor Duval, mais uma vez, obrigada por sua participação. E você que está nos assistindo aí, você agora pode fazer os seus exercícios com essas dicas incríveis que o doutor Duval deu para a gente, com todas essas informações valiosas. Temos certeza que seus exercícios vão ter resultados muito mais interessantes. Grande abraço, doutor Duval, muito obrigada. Eu que agradeço a você, como sempre, e aos nossos amigos telespectadores. Um grande abraço a todos.